Essa mulher aqui disse que foi pegar uma colher que estava numa bacia cheia de vasilhas, né? E ela sentiu uma picada, como se fosse, na hora ela pensou que fosse um garfo. Mas aparentemente foi algum bicho peçonhento e ela não buscou ajuda médica e ela tá tendo as consequências disso. Olha só. Minha gente, eu vim aqui deixar um alerta pra gente, né, na verdade, que mora em sítio, mora em região que tem mato, bicho. Olha o que foi que aconteceu comigo. Umas 2 semanas atrás, é, era já 6 horas da manhã para 7 da noite. Eu resolvi ir na cozinha e na minha cozinha eu sempre deixo uma bacia com a vazia de louça dentro. E nesse dia eu fui caçar algo lá dentro. Eu ponhei a mão, só que de imediato assim eu senti uma batida. Meio que deu uma ardida, mas eu não olhei o que era. Eu não olhei o que poderia ser. Eu só imaginei que poderia ser um garfo que bateu no meu braço. E aí eu só sei que eu saí dali, eu vim da cozinha, com a minha cozinha toda aberta. Eu vim da cozinha, vim na direção da sala pro meu quarto. É, Eu lembro que já de imediato, quando eu saí da cozinha, eu vim de lá anestesiada. Só que assim, meio que parece que a imunidade deu aquela baixada. E eu falei, oxe, será que eu vou gripar? E só sei que, como deu aquele baque em mim, eu corri e deitei. Eu deitei, assim que eu deitei, foi questão de segundos mesmo, foi só eu deitar mesmo, assim. Eu comecei a sentir dores muito intensas muscular, no músculo todinho, tanto dos braços quanto das pernas, das coxas. E senti que a minha cabeça, ela não doía, ela fisgava, ela dava pontada, como se, como se fosse assim, algo ali, sabe? Eu não sei explicar. E também senti o meu pulmão, ele fazendo assim, ele como se estivesse apertando ele com a mão, é como se estivesse sugando o ar do pulmão e o pulmão ficasse exprimido, como se uma mão tivesse exprimido o meu pulmão e eu começasse a ficar sem ar. E o meu esposo estava do meu lado, só que eu não relatei para ele o que tinha acontecido. Eu simplesmente pensei, puxa, será que eu vou me gripar? E foi de repente. Eu só lembro que eu comecei a sentir o meu pulmão muito assim, ruim, né? Porque deu falta de ar. E senti também as pernas, os braços, muitas dores. E o que passou pela minha cabeça foi o seguinte: eu ir para o hospital. Só que eu falei, não, antes de eu chegar no hospital, primeiro eu vou fazer uns testes para ver se eu vou melhorar. Eu lembro que eu tomei 2 AS e tomei 2 tampas de xarope. Eu pensei, o AS vai ser para circulação e o xarope vai ser para o meu pulmão. Ok, tomei, deitei na minha cama. É, eu lembro que não demorou muito, esse xarope começou a fazer efeito. E eu lembro que deu uma amenizada, só que a cabeça continuava aquelas pontadas muito forte, tanto era assim, dava assim, sabe? Ela, conforme a circulação passava, ela ia dando, tanto aqui, passava, dava aqui, passava, dava aqui. Eu lembro que a minha fonte doía muito, muito mesmo. E mas eu acabei dormindo, acordei no outro dia de manhã. Quando eu acordei de manhã, eu me deparei com uma cena muito assustadora. Eu olhei do nada pro meu braço. Eu olhei pro meu braço. O meu braço, ele tava, não sei se dá pra ver, ele tava com esses dois sinal aqui, ó. E eu olhei e falei, puxa, nossa, será que bicho foi que me mordeu?
Será que foi um morcego? Eu falei, mas morcego não seria, porque o morcego ele não teria essa presa assim. Eu falei, provavelmente parece ser uma cobra. Mas, como eu já estava melhor, e eu fiquei assim, preocupado, o que poderia, o que poderia, o que poderia, mas não busquei socorro, não busquei ajuda, só fiquei nessa. E só sei que volta e meia tava me dando vômito, tava me deixando com a pressão oscilada e a cabeça doía, 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 a circulação minha doía bastante. Eu tomava uma água com limão, eu tomava um chá com alho, vinagre e tudo isso para tentar ajudar. E eu só sei que dava uma melhorada, dava uma piorada, dava uma melhorada, dava uma piorada. E aí até que eu falei pro meu esposo, eu acho que foi uma cobra que me picou, porque ela tava cravada assim, a presa, e tinha sangue. E era a marca da presa certinho. Aí ele até duvidou, se fosse uma cobra você não estaria assim. Eu falei, sim, mas só que eu estou muito mal. Aí essa semana agora, eu passei muito mal, deu febril e muitas dores no corpo, na cabeça e o pulmão, falta de ar. E aí eu falei pra ele, eu não tô legal. Eu acho que foi a cobra que me mordeu, porque no dia eu coloquei a mão na bacia achando que era um garfo. Só que eu já vim de lá pra cá sentindo muito mal. Quando eu deitei na minha cama, eu já estava mal. Eu falei pra ele, provavelmente eu achei que era um garfo, mas não era. E cheguei lá, não era um garfo, não tinha um garfo lá. Provavelmente ela já não estava mais lá. Então, eu quero deixar esse alerta, gente, porque é o seguinte, eu demorei para procurar socorro e agora eu tô tendo sequelas horríveis. Eu não ando bem, eu não estou bem. O meu estômago tá doendo muito. E ontem meus fígados tá doendo bastante. Eu queria que vocês me ajudassem com que esse vídeo chegasse, né, nas pessoas que realmente entendam o que está acontecendo comigo, porque isso não está certo, tá entendendo? Porque isso aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Ó, é nítido, nítido, nítido que parece ser uma mordida sim de cobra e provavelmente cobra peçonhenta. Gente, eu acho aí que foi uma irresponsabilidade dela muito grande aí, não julgando. Mas, primeiramente, que se você, quando você sente uma dor ali de uma coisa que você não viu o que é, você tem que, primeiramente, ver o que foi, falar para a pessoa que está próxima do seu lado que não está bem e contar o que aconteceu. E desconfiar de tudo, gente, principalmente quem mora no interior, né? O erro dela foi não ter falado com o marido, não ter verificado o que foi e não ter ido para o hospital. Porque ficar aguentando isso, se fosse realmente uma cobra muito venenosa, ela teria falecido. E não foi ter ido para o hospital, e isso é um erro muito grande. Comenta aqui se você já passou por algo parecido. Esse foi o vídeo de hoje. É um grande prazer te ter aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!